um de Gustavo Henrique e um de Michael. Arboleda descontou para o São Paulo. O Flamengo quebrou um tabu. Estava há 9 jogos sem vencer o tricolor paulista desde 2017. Uma partida que foi bastante disputada no primeiro tempo, terminou 0-0. No início da segunda etapa, Arboleda abriu o placar no Maracanã, uma jogada de escanteio na cabeçada, e depois Bruno Henrique fez 3 gols em sequência, virou para o Flamengo, depois ampliou com Gustavo Henrique e também Michael. Uma partida que teve até um desentendimento entre o médico do Flamengo, Márcio Tanuri, e componentes da comissão técnica do São Paulo. Após a partida, os técnicos Renato Gaúcho e Hernan Crespo falaram um pouquinho sobre esse resultado aqui no Maracanã. Eu não gosto de perder nem para o ímpar. Isso eu coloco isso quase que diariamente para os jogadores. Respeitem o adversário. A maior forma de você respeitar o adversário é fazendo gols, sem menosprezar. Acredito que o resultado é mais grande e não retrata corretamente o jogo, mas fazemos parabéns a Flamengo, a Renato e a Portaluppi, a seus atletas. Os dois times agora se preocupam com a Copa do Brasil no meio de semana. O Flamengo recebe o ABC aqui no Maracanã na quinta-feira, enquanto o São Paulo recebe o Vasco no Morumbi na quarta-feira. O Flamengo também se preocupa com reforços. O vice de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol Bruno Spindel viajaram para a Europa em busca de fechar as contratações do volante Thiago Mendes, do Lyon, e também do atacante Kennedy, do Chelsea. Uma possibilidade que está no radar do Flamengo é o meia Rafinha Alcântara, ele que pertence ao PSG. E aí fica a questão para os nossos amigos aí do estúdio. O Flamengo ainda precisa mesmo se reforçar para a sequência da temporada, e o São Paulo tem que se preocupar depois dessa goleada sofrida aqui no Maracanã? Caramba, hein, pessoal? Isso sim é um belo pacote de reforços. A gente vai falar já já, tá? Antes, os números aí do Bruno Henrique são 90 minutos, nos 90 minutos 62 ações com a bola. Quem mais marcou? 3 gols, mais finalizou, mais finalizações no gol e também as chances criadas. É impressionante a partida que o Bruno Henrique fez e como pode ser importante nesse esquema também do Renato, certo, Eugênio? Ah, sim, é um jogadoraço, né? É um jogadoraço. Vou repetir aqui, ele jogou muita bola contra a defensa e jogou muita bola ontem. Vou lembrar outro jogo que ele jogou demais, contra o Palmeiras. Lembra, no Maracanã? Foi decisivo. É um jogador que tem muitas virtudes, né? Muitas qualidades. Ele tem a velocidade, ele tem o drible, ele ontem mostrou que tem o chute de fora da área, ele vai bem na bola aérea, olha, ele tem o passe, né, para dar assistência, para colocar muitas vezes o Gabigol na cara do gol. E vamos lá, hein? O Gabigol passou em branco nos 2 últimos jogos e o Flamengo goleou mesmo assim. E ontem, aliás, jogou mal o Gabigol, né? No primeiro tempo ali teve algumas situações que não soube aproveitar. E ainda assim o Flamengo fez 5-1. E aliás, o Pedro entrou no lugar dele e também não fez nada. O Flamengo continuou fazendo gol sem o Pedro ser decisivo. Palmas pro Bruno Henrique. Ô Prates, você viu ali os reforços que o Pedro Henrique Torre falou? Então é Thiago Mendes, Kennedy e ainda o Rafinha, certo? Foi o outro que ele falou? Foi o Rafinha. Não foi esse? Ou foi o Rafinha? Foi o Rafinha, né? O Alcântara, né? O Rafinha Alcântara, exato. O Flamengo precisa. Bom, esse precisa. Nossa, se chega esse trio aí, é um espetáculo, hein, Prates? Precisar não precisa, mas se vier não tá ruim, né? Porque o elenco é muito bom. A dúvida que a gente tem em relação ao elenco do Flamengo é em quantos jogos o Renato terá esse elenco à disposição, porque o Flamengo jogou grande parte desse nível. Tem os jogadores, né? O Gabriel foi estrear contra o Bahia em Salvador na penúltima rodada. Foi o primeiro jogo do Gabriel Prates, depois de 10 do Flamengo. A gente não tá... Oi. Prates, a gente não tá te ouvindo direito, então eu vou passar para o Eugênio só para você acertar aí o seu microfone. É essa viagem, né, que o Eugênio, que o Spindel e o Braz fazem então para a Europa, e pensando nesses 3 nomes, Eugênio.
Eu gosto muito do Rafinha Alcântara, né? Embora seja um jogador de muitos problemas físicos, né? Ele tem se machucado com muita frequência. Mas talvez seja o jogador que mais possa fazer com qualidade a função do Gerson. Ele tem essa versatilidade no meio-campo. É um jogador que pode ajudar sem a bola e que tem qualidade técnica para fazer esse time chegar à frente também. Esse nome me encanta, desde que o Flamengo consiga resolver as questões físicas dele. Aliás, que família, né? Que família. O Thiago joga muita bola, e o Mazinho, o pai deles, meu Deus do céu, como jogou. O Renato ontem falou assim, que é pé embaixo em todas as competições. Como é que você acha que ele equilibra isso, Eugênio? Ele tem um ABC na quinta-feira, Copa do Brasil. Olha, é um Renato diferente daquele do Grêmio, né? O Grêmio, ele poupava jogadores. Poupa aqui, poupa ali. Mas eu acho que ele sabe que tem um elenco a essa altura que está pronto para isso. E imagino que também ele tenha sentido dos jogadores essa disposição para jogar todas. Porque ninguém quer dar sopa para o azar. Você acha que o Gabigol, que está a 2 jogos, ele fez 3 contra o Bahia, mas não fez contra o Defensa e não fez contra o São Paulo, ele quer descansar? Não, descansa aí, professor, eu estou cansado, vim de Copa América, deixa o Pedro jogar. Não, ele não quer deixar o Pedro jogar, não. Você acha que o Bruno Henrique quer sair do jogo? Vai entrar o Michael entrou, fez lá o barulho dele. O Vitinho entra, deu assistência. Então, eu acho que o Rogério, olha aí, o Renato está contando muito com isso. Primeiro, que ele tem peças de reposição. Se alguém se lesionar, se alguém tiver algum problema, ele vai olhar para o banco e vai ter essa reposição. E eu acho que ele está sentindo dos jogadores essa vontade. Resta saber qual é o limite físico dessa questão, porque em algum momento o limite físico virá. Mas o Flamengo tem mostrado essa semana que parece estar bem fisicamente, porque construiu essas 2 últimas goleadas, especialmente no segundo tempo, né? A gente está falando muito aqui. Ontem, aos 24 minutos do segundo tempo, o São Paulo ganhava o jogo e o placar final é 5-1. Então é um time que está bem fisicamente nesse momento. O Everton Ribeiro também não quer perder espaço. Agora é assim, e como ele falou ontem, esse talvez acabe, ele não vai poupar. Então. Mas o que ele falou na entrevista ontem é que assim, ele não vai poupar. Ele não vai escalar se algum jogador não tiver condição. Mas que poupar ele não pensa, Prats. Que mudança do Renato do Grêmio para o Renato do Flamengo, né, Bruno? Renato do Grêmio só queria saber de Copas. É Copa, é mata-mata, é Copa. O brasileiro parecia... Mas aí era o Renato ou era o clube? Eu acho que tem uma mentalidade do clube também, não tem? O clube concordava. Óbvio, o presidente Romildo Bolzan concordava com isso. O Renato não faria isso por, olha, vou fazer e ponto final. Isso era o departamento de futebol concordando com ele e ele fazendo. Né? Não sei de quem partia a ideia, mas ele obviamente fazia com a anuência da direção. No Flamengo é uma outra história, né? A gente, primeiro que o Renato sabe que tem um grupo tem condição de ganhar as competições todas, e nesse momento, Bruno, o brasileiro para o Flamengo é um brasileiro que o Flamengo perdeu alguns jogos com o Rogério Ceni ainda, e quem está pontuando, quem lidera, tem ganhado muitos jogos seguidos. Então, assim, não tem dado muita brecha ou pontos ficando pelo caminho para você buscar. Então dá a impressão que o Palmeiras e o Atlético Mineiro, talvez o Fortaleza também, esses times larguem poucos pontos pelo caminho. Então quem está atrás não pode largar pontos, está pensando em título. Eu acho que tem essa primeira situação. Segunda situação é o grupo que ele tem. Ele tem um elenco que tem condição de brigar por todos os títulos. Se vai ganhar os títulos é uma outra história. Porque aí tem o mata-mata, que às vezes é algo muito circunstancial, é o dia do jogo, é um problema que acontece, você não tem às vezes um tempo para recuperar. Mas o Renato passa essa impressão de que no Flamengo vai lutar por todas. E tá certo, a mentalidade tem que ser essa mesmo. Ele tem um grupo para isso. Então o Flamengo vai brigar pelo Brasileiro e tá aí forte para brigar por Copa do Brasil e Libertadores também. O próprio Renato, me parece, Bruno, que sabe o seguinte, é uma chance que pouca gente vai ter na carreira. E trabalhar com esse grupo, né, que é vencedor, que tem essa qualidade e pode disputar as competições. Talvez um outro técnico no lugar dele pensaria igual. E ele agora é o técnico do Flamengo, está pensando assim para ganhar todas ou para disputar todas a vera mesmo, para valer. Enquanto o Pratos falava, a gente estava vendo ali os gols